Livro de Salmos, número 90, versículo 12. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu vou ler de novo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós estamos, irmãos, nesse mês de setembro, uma série de mensagens chamada Uma Vida Sem Filtros, onde nós estamos fazendo aqui uma comparação, aqueles filtros que nós usamos no nosso celular, quando a gente tira ali uma foto. E qual é o objetivo desses filtros? O objetivo, irmãos, desses filtros é distorcer a imagem, né? Talvez deixá-la mais bonita, talvez esconder ali alguns defeitos dela. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de filtros que é comum nós usarmos: aquele filtro que envelhece o presente e aquele filtro que antecipa o futuro. Quando você tira uma foto, você pode fazer como essa, você pode deixar ela mais envelhecida, coloca preto e branco, coloca uns riscos, ou você pode colocar uns efeitos, realçar as cores e talvez tentar deixar ela mais bonita e talvez antecipar algo que pode ali estar, um dia pode acontecer. E nós estamos orando, irmãos, nesse mês de setembro por 3 grandes bênçãos. Quantas bênçãos, igreja? 3. A primeira bênção, irmãos, é que Deus nos traga soluções eficazes e novas para problemas antigos. Quando nós removemos os filtros, nós encontramos a verdade, o que é real. E ao encontrar a verdade, a gente encontra a solução verdadeira. Também estamos orando para Deus reorganizar a nossa vida e não ficarmos com essa vida bagunçada, distorcida. E também estamos orando para que possamos ter um avivamento espiritual em nome de Jesus. Porque mais, irmãos, do que a gente acreditar na verdade, saber sobre a verdade, Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele é a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas o que é, irmãos, esta visão distorcida acerca do tempo? Aqui o Salmo 90 é um salmo, foi escrito por Davi. E Davi então, ele faz esta oração a Deus. Ele diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias. O contexto todo do salmo, ele está falando sobre a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. Qual é esse tempo? Que dia é hoje? Você pode dizer: pastor, hoje é domingo, né? O domingo é que vem depois do sábado, antes da segunda-feira. Hoje é dia 13, amanhã é o 14. Não é nesse sentido que o salmista está falando. Quando ele fala ensina-me a contar os dias, ele está querendo dizer: me ensina, Senhor, a entender que tempo é esse que eu estou vivendo agora. É o discernimento para entender qual é o tempo que eu estou inserido. Nós estamos agora num tempo, o tempo de ouvir a palavra de Deus. Mas muitos de nós, às vezes, não estamos aqui ouvindo a palavra. Nós estamos separando o tempo para ouvir a palavra, mas a nossa mente já está lá na quinta-feira, no cliente que eu tenho que visitar. Ou seja, eu estou inserido num tempo, mas eu não estou o quê? Desfrutando desse tempo. Talvez, por exemplo, você está vivendo um estágio da sua vida que você precisa desacelerar. Talvez você está acelerado demais. Outros, por outro lado, deveriam estar mais acelerados, porque estão o quê? Devagar. Quando ele então diz: Senhor, me ensina a entender, me ensina a discernir que tempo é esse que eu estou inserido. E agora a segunda parte do versículo também dizer: para que o meu coração alcance o quê? Sabedoria. Veja bem, irmãos, essa frase não faz muito sentido, porque quando nós falamos de sabedoria, geralmente sabedoria tem a ver com a mente. É normal nós falarmos, temos uma mente mais sábia, mas agora ele vem falar sobre o quê? Ter um coração mais sábio. Um coração que entende, que administra os seus sentimentos, que entende as suas emoções. Nós ouvimos falar muitos dias de hoje, algo que foi introduzido talvez há uns 15, 20 anos atrás, algo chamado inteligência emocional. Parece novo, irmãos, mas Moisés, há quase 4.000 anos atrás, sabe o que ele estava pedindo? Inteligência emocional. Coração sábio, sentimentos sábios, desejos sábios. O que afinal ele quer dizer aqui no versículo 12? Ele quer dizer: Senhor, que o meu coração seja sábio para eu amar o presente, que o meu coração seja sábio para eu entender o tempo que eu estou vivendo e eu estar então apegado a este tempo e não a um outro tempo. Um coração sábio que entende o tempo e aproveita esse tempo.
Se o coração precisa estar sábio, irmãos, para estar apegado ao presente, apegado àquilo que está vivendo no momento, é porque há um grande risco dele não estar no momento que está sendo vivido. Ele está numa outra época, numa outra era. Vamos lembrarmos como o tempo é dividido. O tempo é dividido em passado, presente e futuro. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração, ele não está apegado ao presente, ele não está amando ao presente. Muitas vezes o nosso coração, ele está apegado ao nosso passado. Nós estamos olhando a vida no presente, mas tem um filtro nessa vida. A gente olha o presente com os olhos do passado. Qual é, irmãos, a postura correta de um cristão em relação ao seu passado? Como que nós devemos lidar com os nossos passados? A nossa primeira postura correta, irmãos, é a postura da gratidão. Você tem que ser grato por tudo aquilo que aconteceu no seu passado de bom. Principalmente ser grato às pessoas que te ajudaram. O ser humano é especialista em esquecer aquilo de bom que é feito para ele. Uma pessoa faz algo de bom e ela ajuda aquela pessoa. Mas se ela fizer, se ela fizer 10 coisas boas e fizer uma coisa errada, a pessoa guarda aquela única coisa errada e ela esquece as 10 coisas boas que foram feitas. Nós temos a tendência de esquecer aquilo de bom que acontece, aquilo que Deus fez na nossa vida e o que pessoas fizeram. Vamos ser, irmãos, pessoas gratas. Gratidão é virtude de um cristão curado e sarado pelo Espírito Santo. A segunda postura em relação, irmãos, ao nosso passado é a postura do perdão. Todos nós, em nosso passado, tivemos crises, tivemos feridas, tivemos falhas, pessoas erraram com a gente, pessoas desapontaram a gente, e você pode estar vivendo o hoje, mas preso àquele remorso, aquela falha que você cometeu, aquilo que a pessoa fez contra você, você não consegue deixar de parar naquela pessoa. Se você tem algo que te prende, libere o perdão hoje. Hoje é dia de ser liberto, hoje é dia de ser curado. E se essa grande falha não foi de pessoas, foi sua, perdoe você mesmo. Repita comigo, diga assim: eu me perdoo por todos os erros que eu cometi. Perdoe a si mesmo. Pare de ficar se martirizando. E a terceira postura, irmãos, em relação ao nosso passado, é a postura de aprendiz. Nós temos que olhar para o nosso passado e aprender com ele. Extraímos lições, irmãos. Isso parece muito simples e muito óbvio, mas sabia que nós não praticamos isso? Quantos de nós já fomos comer pizza às 10 horas da noite, passa mal a noite inteira, fica com insônia, dá azia, vai tomar eno, começa a colocar a culpa no diabo, aí esse Satanás que fica me pegando, né? Satanás fala assim: eu não tenho nada a ver com esse negócio, foi você que comeu a pizza. E o que a gente faz? Não aprende a lição. E a gente o quê? Come de novo. A gente vai cometendo os erros, irmãos, mas nós não vamos aprender, nós não vamos extraindo lições. Salmo capítulo 4, versículo 8, ele fala algo extraordinário, diz assim: eu me deito e logo durmo. Sabia que o padrão de uma vida produtiva é você dormir rápido e acordar lento? Esse é o padrão da vida produtiva. Você desliga rapidamente e depois você acorda com calma, tranquilo, toma um café, tem um tempo de oração. Agora, o que a gente faz? A gente fica se agitando à noite, a gente come, a gente fica vendo internet, a gente fica não sei o quê. Aí a gente deita para dormir, a gente não consegue dormir, a mente fica o quê? Acelerada. Então você leva 30 minutos, 40, uma hora e meia para dormir. Aí depois você acorda todo de mau jeito, acorda rápido, atrasado, correndo. A gente faz tudo bagunçado. Às vezes nós não entendemos porque nós não estamos conseguindo avançar. Irmãos, nós não devemos gastar, alguns estudos apontam, que nós não devemos gastar nem mais do que 10% da nossa mente, das nossas energias, dos nossos pensamentos em relação ao nosso passado. Mas se o nosso coração, pode estar apegado no passado, ele também pode estar apegado no seu futuro. Nosso coração pode estar lá na frente, de um futuro que ainda não aconteceu, de um futuro que talvez nem possa acontecer, presos à ansiedade e um medo por aquilo que um dia pode vir a acontecer na nossa vida. Sabe, irmãos, isso é sério.
Isso destrói a nossa vida. Veja bem, irmãos, nós devemos estar preparados para o futuro, mas não viver o futuro. Existe uma grande diferença entre você preparar o seu futuro e viver o seu futuro. Preparar o seu futuro é você fazer uma reserva financeira para um tempo difícil, amém, irmãos? Agora, viver o futuro é você fazer uma reserva financeira, porque você sabe que na sua família tem um histórico de câncer, porque um dia quando eu tiver câncer eu já estou preparado. Irmão, se você tentar viver o seu futuro, você vai viver de forma paranoica, você não vai ter paz na sua vida. Quando você tem filhos, então, irmãos, como nós preocupamos com o futuro dos filhos, não é mesmo? E se a gente tentar viver o futuro dos filhos, a gente está olhando, a criança tem 5 anos, a gente olha para ela com 5, mas a nossa cabeça nos 20. O que ela vai ser? Será que ela vai ter um bom emprego? Será que ela vai casar? E não sei o quê. Veja bem, irmãos, nós temos que preparar os filhos para o futuro, mas não tentar viver o futuro. Eu tenho que ensinar o meu filho a cuidar da casa, mas eu não tenho que ensinar ele ainda a trocar a resistência. Eu gosto de fazer manutenção na minha casa, e esse dia eu chamei meu filho e falei, vem aqui. Falei, filho, você tem que aprender, porque um dia, filho, você vai ter a sua casa, você tem que saber trocar a resistência. E eu falei, que coisa boba. Por que eu tenho que ensinar ele a trocar a resistência? Eu tenho que ensinar ele, irmãos, princípios e valores. Quais são os princípios? Princípios e valores, irmãos, eles são como, sabe o guarda-reio numa estrada, que não deixa o carro ir para o lado? Isso são princípios e valores. Eu tenho que ensinar esses princípios que vão cuidar da vida dos meus filhos, para que eles não saiam da estrada do caminho correto. Eu tenho que ensinar princípios que vão ser como uma placa que diz, olha, tem uma curva ali, tome cuidado, desacelere. Eu tenho que ensinar para ele o princípio. E qual é o princípio? O princípio é que quando um dia ele tiver a casa dele, ele tem que ser um bom administrador. E um bom administrador, então tem que cuidar e fazer a manutenção. Agora, irmãos, ele vai ter a vida dele, ele vai ter o jeito dele. Eu amo fazer manutenção, é o meu hobby fazer manutenção, mas ele é outra pessoa. Quantos pais estão tentando fazer os filhos viver aquilo que eles não é a vida deles, não é o caminho deles. E o meu filho, então, quando crescer, tiver a vida dele, aí ele pode escolher. Se ele quiser arrumar as coisas, porque ele tem prazer, ele faz. Se ele tiver dinheiro, ele fala assim, eu vou pagar e vou mandar fazer alguém fazer isso aqui. Quem está tendo, diga amém. Nós devemos, irmãos, prepararmos, mas não vivemos o futuro. O medo do futuro, irmãos, é algo que pode destruir nossas vidas. Jó capítulo 3, verso 25, Jó diz o seguinte, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Muitos tentam, irmãos, tentar adivinhar o que aconteceu com Jó. Por que Deus permitiu Jó passar tudo aquilo? Eu creio, irmãos, que a resposta a isso é por causa desse medo. Jó tinha um medo de perder tudo aquilo que ele tinha. Jó talvez ficava imaginando muitas vezes, e se um dia eu perder isso, e se um dia eu não tiver aquilo? Agora presta atenção, irmãos, medo de perder algo não é pecado. Medo de um futuro não é falha de caráter e não é falha de moral. Por isso que no capítulo 1, o livro de Jó vem dizer, Jó era homem íntegro, honesto e correto em seus caminhos, porque isso não é falha moral, não é falha de caráter. O medo de um futuro, ele vai trazer uma maldição sobre o seu futuro. O medo de futuro é uma forma de você já amaldiçoar aquilo que você ainda não está vivendo, aquilo que um dia ainda vai acontecer. E segundo alguns estudos, irmãos, se nós não devemos gastar nem 10% do nosso tempo com o nosso passado, o nosso futuro nós não devemos gastar nem 20%, máximo 20% do tempo com o nosso futuro. Agora presta atenção, se eu gasto 10% com o passado, sendo grato, perdoando, aprendendo lições, se eu gasto uns 20% com o futuro, planejando para o futuro, quanto que sobra? Quanto que deu a matemática aí, turminha? Alguns se engasgaram aí, né? Se enroscaram aí, né? Sobra 70%. Pastor, aonde que eu devo usar esse 70%? Aonde que eu devo usar esse 70% agora? Nós temos que usar esse 70%, irmãos, para aproveitar o presente, viver o presente, celebrar o presente, curtir aquilo que Deus tem me dado. Diga assim bem forte comigo, eu vou curtir a vida. Repita comigo, diga assim, eu curto a vida. Se você está acompanhando, escreve aí, eu curto a vida. Nós temos que curtir, irmãos, e usufruir daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu quero ler com os irmãos o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Abra comigo, por gentileza. Eclesiastes 11, versículo 7 ao versículo 10. Ele fala sobre essa palavra maravilhosa.
Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e ele fala sobre a gente aproveitar, irmãos, esse momento. Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Ajuda-me, ó Deus, a entender esse tempo que eu estou vivendo, e eu quero aproveitar este tempo. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos e falamos: eu tenho mais 30 anos pela frente. Mas na verdade, irmãos, são 30 anos que estão diminuindo. A cada dia que passa é um dia a menos que você tem. Que nesse dia você possa tomar uma decisão, talvez colocar esse objetivo sobre você: eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder vivendo magoado. Eu não tenho tempo para viver perdendo a minha vida triste. Eu não tenho tempo para perder vivendo chato. Aliás, digo para o seu irmão: pare de ser chato. Fala para ele aí que tem gente que está chato demais. Eu não tenho tempo, irmãos, para viver no passado. Eu não tenho tempo para viver ansioso, com medo do futuro. Eu preciso viver o dia que Deus colocou agora na minha vida. É um coração sábio. Olha o que diz aqui, versículo 7 de Eclesiastes 11: como é boa a luz do dia, e como é maravilhoso viver à luz do sol. Será que você tem podido dizer ultimamente: é maravilhoso viver? Será que você está feliz, está vivo? Será que você está feliz de viver esse dia de hoje? De acordar pela manhã e dizer: glória a Deus, mais um dia? Ou quando a gente acorda pela manhã: mais um dia, tudo de novo. Não, irmãos, Deus não tem isso para você. Deus quer te dar uma vida, e uma vida de abundância. Versículo 8 diz assim: ainda que você viva muito tempo, não tome um único dia por certo. Sabe o que significa essa frase? Não tome nenhum dia por certo. Você nunca sabe quando você vai ter mais um dia. Semana que vem eu resolvo isso. Amanhã eu vou fazer aquilo lá. Um dia eu e minha esposa nos acertamos. Um dia eu vou pegar firme com Deus. Talvez não é nesse batismo, talvez num outro batismo. A Bíblia diz: não tome nenhum dia por certo. Nós não temos, irmãos, garantia nenhuma dos próximos minutos. Nós não temos garantia do próximo dia. Nós não temos tempo para perder. Aproveite, o versículo diz assim: aproveite cada hora da claridade. Lembre-se de que muitos dias serão só escuridão, haverão tempos difíceis, e que o futuro nos reserva mais absurdos. Ou seja, aproveite esse tempo, que você não sabe quanto mais você terá. Versículo 9 começa dizendo assim: jovem. Mas eu queria que você entendesse aqui, quando a Bíblia fala de jovem, ela não está falando só no sentido cronológico, ela está falando também no sentido do vigor. Aproveite o vigor, aproveite aquele tempo de energia daquela fase, daquela estação da sua vida. Aproveite aquele momento e aproveite o máximo a juventude, aproveite esse tempo que está sobre você. Olha o que diz agora o versículo 9: desfrute toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, e se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas tem advertência: mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá que responder a Deus por tudo. Siga este impulso do teu coração, desfrute aquilo, faça algo que lhe parecer bom. Veja bem, irmãos, isso aqui não é no sentido de siga o teu coração versão Disney, não, viu? Que siga o teu coração versão Disney, você acorda um dia de manhã: estou cansado desse homem, quero viver minha vida. Não, não é isso. Não é você viver irresponsável, porque a Bíblia diz: nem tudo é permitido, e tudo que você fizer, você vai prestar conta a Deus. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Desfrute esse dia. Você pode escolher, você pode viver aquilo que está à tua frente. Irmãos, às vezes a gente não consegue, permitir isso na nossa mente. Mas pastor, e a vontade de Deus? Irmãos, porque às vezes a gente pensa que a gente é um robô, que tem um chip dentro de nós. Não, irmãos, desfrute, você pode escolher. Você sabia disso? Não existe negócio de alma gêmea, não. A tampa da panela, você pode escolher a pessoa que você quer casar. Desfrute o seu tempo. Se você é jovem, desfrute a juventude. Sabe, irmãos, vida de casado é muito bom, mas vida de solteiro também é bom. Sabe por que tem muito casamento que tem problemas? Porque quando ele era solteiro, ele queria viver como casado. Aí depois, agora que está casado, ele quer viver como solteiro. Ou seja, ele está colocando filtros de tempo na sua frente. Desfrute, faça aquilo que te dá o prazer, irmãos. Você não é um robô, não. Jesus,
Não sei se eu como esse bolo trufado de 3 camadas. Jesus fala para mim, Jesus, o que eu faço, Jesus? Irmão, você acha que até para comer um bolo consulta Jesus? Acho que Jesus fala assim, sabe, meu filho, come o bolo, pelo amor de Deus, né? Deus falou para ele mesmo, né? Mas você está com vontade, come. Mas se eu comer eu vou engordar, então não come. Mas eu estou com vontade de comer, então come. Irmão, você pode escolher, pelo amor de Deus. Não sei se eu preciso acordar amanhã, não sei se eu faço exercício, que eu ando de bicicleta, pelo amor de Deus, você gosta de andar de bicicleta? Faça. Você quer olhar aquela calça? Jesus, não sei se eu compro essa calça, não sei se é errado, pelo amor de Deus, irmão. Se você tem o orçamento, está dentro do orçamento, não vai te trazer dívida, compre a calça. Tem irmã tomando posse aí, né? Ficava melhor com o sapato, né? Errei aqui, com o sapato ficaria melhor. Desfrute aquilo que Deus tem te colocado. Desfrute esse tempo. Desfrute o teu casamento. Aproveite esse tempo, não deixe ele perder. Eclesiastes capítulo 3, irmãos, ele diz, há um tempo, há um propósito para toda ocasião debaixo do céu. Acompanhe comigo, diz assim, há um tempo de nascer, um tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, um tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar. Irmãos, eu nunca entendi essa parte até a pandemia 2020, tempo de deixar de abraçar. A Bíblia fala, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, ou seja, se afastar de algumas pessoas, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Se coloque em pé glorificando ao Senhor Jesus. Aproveite o tempo que está à sua frente. E o versículo 10 termina dizendo o seguinte: viva livre, feliz e despreocupado. Eu vou repetir: viva livre, feliz e despreocupado. Deus te chama nesse dia, nesta hora. Meu filho, tire esse filtro do passado, tire esse filtro do futuro, desfrute o dia que está à sua frente. Deus é poderoso para cuidar do seu futuro. Mas o que vai ser dos meus filhos o dia que eu não estiver aqui? Deus é suficientemente grande para cuidar do futuro dos teus filhos. Aproveite esse momento. Se você está na velhice, meu irmão, aproveite. Seja um velhinho da hora, seja uma velhinha bacana. Se você entrou no período de ser avô, estraga aquele neto, sim. É para isso que serve vô e vó, para estragar mesmo. Mas pastor, mas tem que educar. Deixa o pai e a mãe fazer isso, né? Claro que não vai, né, o caráter do menino, essas coisas, irmãos, deseducar, mas estraga mesmo, irmãos. Amor e carinho não estraga ninguém, viu, irmãos? É você aproveitar. Quando você era pai, você não podia fazer aquilo. Pai tem que ser meu firme, pai tem que ser não sei o quê. Mas agora, se você é um vô, você é uma avó, faça. Se você está jovem, aproveite a juventude. Se você está no vigor da idade de trabalhar, trabalhe bastante, irmão, rala mesmo. Porque vai chegar uma hora que a sua cabeça vai pensar uma coisa e seu corpo não vai conseguir fazer o que a cabeça faz. Aproveite a bênção que o Senhor te deu. Sabe, irmãos, sabia que você pode dormir sem culpa? Pode dormir 3 horas da tarde sem problema, viu, irmãos? Porque tem gente que não consegue dormir e já fica pensando, se todo mundo soubesse que eu estou dormindo nessa hora. Se soubesse que eu estou passando aqui agora. Irmãos, até Deus descansou, viu? Tem gente que acha melhor do que Deus. Que nós possamos, irmãos, olhar aquilo que está à nossa frente e nós possamos desfrutar esta vida. A Bíblia diz, seja livre, feliz, e você possa ser despreocupado. Muitos de nós estamos cansados porque sentimos um peso sobre nós. O peso do dia que vai acontecer. O peso segurando dias que já se passaram. E nós não estamos aproveitando o dia que está na nossa frente. Carregue o teu filho. Um dia não vai dar mais para carregar ele. Eu sei que eu estou falando. Meus filhos estão enormes. Esses dias eu queria carregar eles, não deu.
senão você vai viver frustrado. É o que está à tua frente hoje. Viva esse dia, se alegre com ele. Você pode escolhendo ficar triste por tudo aquilo que lhe falta na vida, ou você pode se alegrar por aquilo que Deus já te deu hoje. Se você só for feliz quando algo acontecer, você nunca será feliz, porque o dia que você chegar lá, outra coisa já vai estar faltando. Queria que você fizesse assim com as tuas mãos agora. Repita comigo esta oração e diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração seja sábio. Ajuda-me a compreender o tempo que eu estou vivendo. Diga bem forte: o meu coração não está preso aos remorsos e nem ao saudosismo do passado. Diga mais uma vez: o meu coração não está preso à ansiedade e o medo do futuro. O meu coração celebra o presente, ama o presente, se alegra com o presente. O meu coração está em ti. Diga bem forte: eu curto a vida. Diga mais uma vez: eu curto a vida. Levante as mãos bem alto agora e comece a adorar ao Senhor. Pai, nós oramos a ti. Senhor, ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos manda a vivermos livres. Eu oro, ó Pai, agora esta oração de libertação. Este peso sai agora, esse peso que essa vida carrega, Senhor, o peso daquele passado, aquele peso daquela culpa, o peso daquela falha, o peso, ó Pai, daquela autocondenação, onde eu estava com a minha cabeça, eu prejudiquei minha família. Eu declaro, Pai, que estamos perdoados, perdoamos aos outros, perdoamos a nós mesmos. Esse peso da ansiedade, esse peso do futuro dos filhos, esse peso do que vai ser a minha vida, Pai, os nossos dias já estão contados, eles já estão em tuas mãos. Nós estamos livres, Senhor, nós estamos curados, nós vamos viver e curtir, amar o nosso presente, Senhor. Ó Pai, eu vou me alegrar pelo que eu tenho e não ficar feliz pelo que me falta. Eu vou usufruir esse dia, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai. Aleluia, Senhor.